Datacracia, por Luli Radifária. Luli, pelo jeito, agora vai, hein? Todo mundo só fala em chatbots. A inteligência artificial vai mesmo dominar o mundo? Pois é, né? Assim, é um bocado de exagero. Na verdade, inteligência artificial é uma tecnologia complementar. Você dizer que ela vai dominar o mundo é que nem você dizer a eletricidade vai dominar o mundo. Sim, você tem eletricidade em tudo quanto é canto, você praticamente não faz nada sem eletricidade, só que ela é uma tecnologia complementar que você usa junto com as outras coisas. O chatbot está na moda, ele vai ter uma expansão e depois ele vai cair na normalidade. Agora, quando a gente fala em inteligência artificial dominar o mundo, a gente precisa entender que tipo de inteligência artificial a gente está falando. Que tipo de inteligência? Essa inteligência que você está falando é aquela tipo visual, corporal, esse tipo? Bom, isso é uma das subdivisões e até dá para explicar por esse aspecto. Por exemplo, uma máquina hoje, ela tem um tipo de inteligência que a gente chama de estreita, ela é específica. Então, por exemplo, o melhor jogador de ping-pong do mundo joga melhor do que qualquer atleta, só que ele não consegue andar. O ChatGPT, ele é uma base de dados, depende de supercomputadores, e ele não consegue, por exemplo, se orientar no mapa ou entender a informação de satélite. Ou seja, a gente tem essas informações muito tópicas, muito específicas. O que dizem que vai ser o grande salto da inteligência artificial é quando surgir uma inteligência geral, ou seja, uma máquina que pense de forma parecida com um ser humano. Se você pensar, um ser humano, ele faz várias coisas diferentes. Eu posso guardar coisas numa gaveta, eu posso me vestir, posso ir ao banheiro, posso comer um sanduíche, posso dar uma volta no quarteirão. Então, quando eu tiver uma máquina que possa fazer muitas coisas, ou todas as coisas, é uma inteligência geral. E daí, eles dizem, nada impede a superinteligência. Superinteligência? Isso aí, para mim, é quase uma religião, sabe? É o que o pessoal chama de singularidade. É o momento em que, se a máquina for super inteligente, ela pode gerar outras máquinas ainda mais inteligentes, até que chega um momento em que a máquina é mais inteligente do que um ser humano, e continuando essa evolução, uma máquina sozinha vai ser mais inteligente do que todas as pessoas do mundo, e vai ser uma super inteligência e a gente vai ser escravo delas. Isso é assustador, não? Pois seria se não fosse uma falácia, né? A gente não sabe o limite, né? A progresso da tecnologia não é linear. É só você pensar, por exemplo, olha, a altura do prédio. Né? Os prédios estão ficando cada vez mais altos, cada vez mais altos, cada vez mais altos. Bom, então a gente vai ter arranha-céu, daqui a pouco a gente vai ter prédio de 5 quilômetros de altura, vai ter um prédio até a Lua. Não é tão simples. Tem um limite para a altura do prédio. Como também tem um limite para o ser humano correr os 100 metros rasos ou para o ser humano pular o salto em altura. Então, o grande problema é que a gente está realmente crescendo, está evoluindo bastante, só que o salto da inteligência específica para o geral é muito grande e a gente nem sabe se é possível existir uma inteligência. Quando eu digo que isso é uma espécie de religião, é porque é uma ideia de tecnognose. É a ideia de você transferir para a máquina tudo aquilo que você não conhece. Todos os seus mitos, todas as suas ignorâncias, e do mesmo jeito que alguns povos primitivos transferiam aquilo que eles não entendiam para a religião, hoje, as pessoas transferem isso para a máquina. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, Gary Lineker, ex-jogador de futebol e atual apresentador da BBC, foi suspenso após comentários políticos em sua conta pessoal no Twitter. A emissora sofreu vários boicotes e críticas e foi obrigada a recuar e ele voltou ao ar. O que você gostaria de destacar nesse episódio? O principal a destacar, Márcia, é uma questão que já está ficando meio clássica no jornalismo do século XXI. É a confusão entre o que os jornalistas escrevem ou dizem nas suas transmissões ou textos nos meios de comunicação para os quais trabalham e aquilo que eles falam nas suas redes sociais particulares. O Gary Lineker, ele não é só um ex-jogador de futebol, ele foi um grande ídolo do futebol britânico. E atualmente, ele recebe $1 milhão por ano para ser o apresentador do programa de maior audiência entre a programação esportiva da BBC, que é um programa de comentários sobre os jogos da rodada. Como você disse, ele falou na sua conta de Twitter
que ele não concordava com as novas políticas de imigração do Reino Unido e comparou a linguagem com que essas novas normas são descritas pelo governo britânico. Ele usa a palavra, não é dissimilar, parecido com aquele que se usava na Alemanha nos anos 30. Ele, como sempre, é muito cavalheiro, ele não fez uma comparação usando a palavra nazista, mas é evidente que as políticas na Alemanha nos anos 30 eram decididas pelo Partido Nacional Socialista de Hitler. E isso causou um grande furor entre os membros do governo britânico. Aparentemente, eles forçaram a direção da BBC a suspender ou a punir, de alguma forma, o Lineker. Mas a reação foi muito grande. Jogadores deixaram de dar entrevistas para a BBC, outros comentaristas esportivos da BBC deixaram de comparecer aos seus programas em solidariedade a ele. A audiência naquele fim de semana da BBC despencou, porque essa audiência é muito baseada nas programações esportivas e o Lineker é o grande astro dessa programação. Quando a BBC voltou atrás, não só permitiu que o Lineker voltasse ao seu programa, como também anunciou que vai fazer uma revisão completa da sua política de uso dos meios sociais, das plataformas das redes sociais, pelos jornalistas. Eles dizem, os diretores, que ainda há muitas áreas cinzas nessa política. A política da BBC para esse assunto foi definida em 2020 e é uma das mais detalhistas e é muito rigorosa. Então, não se sabe como é que essa política vai ser aplicada, principalmente para pessoas que não são empregadas da BBC, como é o caso do Lineker. O Lineker é freelance. Ele, por isso, diz que não se sente na obrigação de seguir nenhuma política da BBC, porque ele não é funcionário da BBC. E, professor, esse não é o único problema que a emissora está passando ultimamente, não? A BBC, que é um grande ícone do jornalismo mundial, sempre considerada como um dos pilares, um dos principais exemplos do jornalismo de boa qualidade no mundo ocidental, ela está passando por diversos problemas. Ainda na semana passada houve uma greve, que foi a maior greve em décadas da história da BBC, que foi motivada pelos cortes de orçamento e pela demissão de algumas pessoas nas regionais da BBC. A BBC diz que não está cortando, ela está simplesmente realocando as suas verbas para os regionais, porque eles querem, os diretores, querem modernizar a BBC, e então, em vez de gastar mais em programas tradicionais, eles querem gastar mais em mídias sociais, em internet e em meios digitais. Mas, além disso, a BBC tem sofrido bastante com críticas e ela se submete ao governo conservador britânico desde os tempos de Boris Johnson. De fato, a BBC sofre uma pressão muito grande dos conservadores que estão no poder há muitos anos no Reino Unido, e essa pressão muitas vezes transparece como uma falta de imparcialidade por parte dos jornalistas. Então, a BBC vive dias muito tumultuados. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, o que dizer sobre essa relação da China com os Estados Unidos, hein? A China é uma cultura milenar, autorreferencial, o que significa que ela se baseia nos seus próprios valores. E o grande pai da cultura chinesa é Confúcio. É uma ideia de Confúcio extremamente poderosa, a ideia de que todos devem estar sob o céu. Isto significa predomínio do coletivo sobre o individual. Até há 50 anos passados, a China era um país pobre. Hoje é uma potência econômica, política e militar. A China começou a transformar-se radicalmente a partir da ascensão ao poder de Deng Xiaoping, que sucedeu Mao Tse-tung. Hoje, a China é liderada por Xi Jinping, um homem extremamente forte, autocrata, e que aboliu o limite de 2 mandatos para o exercício da presidência. Ele pode permanecer assim um tempo indefinido à frente da China.
E a China, sob Xi Jinping, e diferentemente dos seus antecessores, não é um país voltado apenas para si mesmo, mas é um país que tem interesses externos muito claros no continente asiático e fora dele, na África, na Ásia, na Europa e na América Latina. Os Estados Unidos, ao contrário, se tornaram a grande potência após o término da Guerra Fria. Aliás, a única superpotência com a desintegração da então União Soviética. Os Estados Unidos constituem ainda hoje uma potência econômica indiscutível, é a democracia mais antiga do mundo, ainda que com sérios problemas, mas a sociedade americana é uma sociedade hoje extremamente dividida, é uma sociedade polarizada entre republicanos e democratas, e isso tem contribuído para a erosão dos pilares da democracia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda hoje possuem uma tradição de poder judiciário forte, de controle do poder, ainda que em muitos momentos o poder judiciário tenha se revelado incapaz de coibir os monopólios, o crescimento monopolístico das grandes empresas norte-americanas. Cresce a pobreza nos Estados Unidos, a desigualdade social e cresce também uma desconfiança em relação ao futuro por parte de certos setores da população. Professor Amaral, e com relação a Taiwan, onde entra essa relação com a China e o mundo? Taiwan é considerada pela China como parte integrante do território chinês. Chiang Kai-shek, o líder perdedor da Guerra Civil Chinesa, refugiou-se com os autocratas e milionários da antiga China em Taiwan e ali construiu um país. Hoje Taiwan é uma democracia vigorosa, forte, pujante, com um grande poder econômico. Mas é fato indiscutível que Taiwan representa um dos polos de divisão entre os Estados Unidos e a China. Taiwan é o grande produtor mundial de semicondutores. E os semicondutores são fundamentais para a inteligência artificial e para todas as atividades relacionadas à computação, inclusive para a fabricação de armamentos bélicos. Os Estados Unidos têm um tratado para proteger Taiwan, que foi celebrado em 1979, e que obriga os Estados Unidos a fornecer armas e proteger Taiwan. E a China ameaça militarmente Taiwan. E as hostilidades aumentaram muito nas últimas semanas, quando o novo ministro das Relações Exteriores da China afirmou a possibilidade da existência de um conflito entre a China e os Estados Unidos em virtude daquilo que o governo chinês considera ser uma política errada, ou seja, uma política que apoia Taiwan. Esta é uma questão absolutamente fundamental, que pode interferir nos destinos da Ásia e nos destinos do mundo, e pode ter consequências catastróficas para todos nós. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Alberto do Amaral. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, Simone. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Hoje celebramos aqui, na nossa coluna, o aniversário de 80 anos de um dos mais ativos e importantes bibliófilos brasileiros. Eu falo de Ubiratã Machado. Bom dia, professora. Parabéns, Ubiratã, que você possa mostrar seu brilho na arte de colecionar livros por muitos anos. Ubiratã Machado é um tipo muito raro. Profundo conhecedor da obra de Machado de Assis, flaner das livrarias do Rio de Janeiro, homem de boa prosa e de muita sensibilidade, um autêntico amigo dos livros. Seus livros sobre livros são um sucesso.
Pela EDUSP publicou Etiquetas de Livros no Brasil, obra rara e original. É verdade que muito pouco citada entre os pós-graduandos que se voltam para a história do livro no Brasil, mas lida e admirada pelos leitores da nossa literatura. Apenas um colecionador como ele seria capaz de imaginar como aquelas etiquetas que desde longa data os livreiros colavam no verso da capa ou da encadernação de um livro pudessem se converter em fonte para a história das livrarias brasileiras. Pois bem, é a partir delas que o Biratã estabelece seu primeiro roteiro das livrarias no Brasil. Mas a pesquisa não para por aí. Também pela EDUSP, ele publicou Uma História das Livrarias Cariocas e pelo Ateliê Editorial, o Pequeno Guia Histórico das Livrarias Brasileiras. Veja que em um país com tão poucas livrarias e a maior parte delas padecendo de uma existência muito curta, não impediu o Biratã de contar em diversos volumes e de forma muito criativa as suas histórias. E haverá uma homenagem ao Biratã? Afinal, é preciso celebrar 80 anos de uma vida tão profícua. Sim, Plínio Martins Filho e Alexei Bueno acabam de organizar uma edição em sua homenagem. O título, O Biratã Machado, Bibliófilo e Leitor Exemplar. O livro é o esforço de união dos amigos e de admiradores de Ubiratã, alguns poucos e preciosos autores que os organizadores conseguiram contatar e reunir em um único volume. Para citar alguns exemplos, temos aqui capítulos de Plínio Martins Filho, Alexei Bueno, Felipe Rissato, Cláudio Giordano, Carla Fernanda Fontana, dentre outros que se voltaram para esse projeto em homenagem ao Ubiratã. Porque, a bem da verdade, se todos os admiradores de Ubiratã pudessem participar de uma obra em sua homenagem, ela certamente teria muitos volumes. E para quem tiver interesse em conhecer esta figura ímpar, os amigos do livro e do Ubiratã vão se reunir nesta sexta-feira, dia 17 de março, na livraria João Alexandre Barbosa. É a livraria da EDUSP, aquela que fica na Biblioteca Mindlin. O encontro acontecerá a partir das 11 horas da manhã. Encontro imperdível. Vejo vocês lá. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Marisa Midori. Bibliomania, por Marisa Midori.